Olá, estamos aqui em mais um maravilhoso dia com o nosso podcast Aprendendo Marketing com Economistas e hoje com a participação especial de um grande designer, Rafael Souza, nosso designer-chefe, o nosso gestor de brand, um dos maiores cérebros, talvez, quiçá, do país no assunto branding, no assunto marca, no assunto imagem. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo muito importante sobre a importância do branding, sobre o valor da marca, né? Ou seja, a grande questão aqui que a gente vai abordar de fato é hoje o porquê que a sua marca nunca vai ser lembrada, né? No primeiro podcast a gente trouxe um pouquinho dos problemas do marketing e hoje o contraponto, né, que vamos aplicar é em relação ao quê? Ao brand. O brand é em suas múltiplas vertentes e variáveis, tá? Então, Rafael, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. Quer dar alguma palavra inicial? Bom, acho que a gente pode começar. Eu queria até comentar que eu assisti o primeiro episódio, né? Muito bom. E acho que essa proposta de economista é muito legal, porque eu me simpatizo com economia, né? Apesar de eu não ser economista, eu sou designer, sou formado em design, né? Em formação, porque, enfim, detalhes aí que a gente não precisa entrar em detalhes, né? Mas, enfim, formado pela vida, né? O design é formado pela vida, mas eu gosto muito de economia e eu acho que a gente tem que realmente trazer cada vez mais essa vertente numerológica, né, para o marketing que tem faltado bastante e também no próprio design, né? A gente às vezes como designer a gente é muito aberto, né, muito conceitual e falta a questão dos números, falta a questão da economia e um design focado numa vertente mais econômica, né, aplicado ali na empresa, você consegue ter resultados muito melhores, né, do que você ficar ali fazendo um post 2 vezes por semana com uma imagem bonitinha e o empresário tá ali focado, né, fazer um post bonitinho, não é isso que vai dar retorno para ele, né? Exatamente tudo o que a gente vem falar nesse podcast é sobre lucro, tá? Então vocês vão entender hoje como é que o brand, como é que a sua marca, como é que o design vai impactar no lucro. E ninguém mais que entende bem de lucro do que o nosso amado amigo Vance. Fala, Vance, fala um pouquinho aí pra gente também sobre a Pois sua é, visão. um grande prazer aí nesse episódio. A gente está muito animado, ainda mais com a presença do ilustre Rafael. Acho que a gente vai tentar aprofundar em muita coisa, tentar desmistificar muita coisa por trás de um branding, porque, igual o Rafael falou, é muito mais do que alguns postzinhos no Instagram. E a gente está aqui para jogar a luz à tona nesse tema. Legal demais. Então, vamos começar, né, com um bate-papo, direcionando aqui algumas ideias. Eu acho que já que a gente abordou, né, esse ponto, eu gostaria que a gente começasse de uma forma um pouco contra-intuitiva, abordando o que não é brand. O que não é brand, Rafael. Né? Porque acho que é mais fácil realmente definir o que é o brand do que a gente falar o que não é. Tanta coisa, né? Mas o pessoal realmente faz tudo que não é, né? Vai atrás de tudo que realmente não é. Eu acho que a gente pode começar com as coisas mais básicas, assim, que vem a primeira coisa na mente, né? A gente comentou os 3 posts por semana. O cara, muitas vezes o empresário, ele escuta que ele precisa fazer isso, né? Que ele precisa ter uma presença no digital. E aí ele acaba buscando, né? Uma gestão de mídias ali, e eles realmente geralmente chegam com esse papo, né? Ah, não, 3 posts por semana já é o suficiente para você ter sua presença na internet. Mas realmente, por que são 3 vezes por semana? Por que você realmente precisa fazer isso? Qual é a estratégia por trás disso? Não, ele realmente ele entende que é só isso que ele precisa. Mas porque ele vai atrás sem saber realmente o que ele precisa, né? Sem fazer um meio estudo da marca dele e entender. Não, minha marca realmente precisa de estar em contato aqui no Instagram, ou não. Algumas marcas, elas sabem que o contato delas é pelo Google, pelo LinkedIn. Então, enfim, então primeiro achei essa questão, né? Não é só postar nas redes sociais, não é só estar lá, porque só estar não é indicativo de que você vai ser lembrado, né? As pessoas falam que quem não é visto não é lembrado, mas também é bom é, reforçar que não é só ser visto, né? Se você for visto de uma forma ruim, você acaba criando uma imagem ruim para você, uma reputação ruim, né? Acho que o brand é um pouco disso, né? Ele é a sua reputação que você cria na internet. E isso não é esquecido nunca, né? Sim, sim, sim. Não só na internet, mas também fora dela, né? Ou Sim. seja, no geral. Vance, qual que é um pouquinho aí da sua visão sobre o que não é o branding? Para mim, o que não é o branding é simplesmente não pensar, né? Fazer um post do momento. Vamos dar um exemplo. Você tem uma loja lá de vestuário ou uma loja, não sei, aí você faz uma promoção, Dia das Mães, 50% de desconto. Tá, você vai ser lembrado em que disso? Todo mundo vai fazer isso. Talvez você atraia um pequeno público, mas sua marca vai ganhar o quê com esse post de promoção Dia das Mães? Nada. Então, o branding, eu acho que começa a ser algo pensado. Então, o oposto disso, algo que não é branding, é algo que você não precisa estruturar muito. Você não tem uma estrutura tão grande por trás, é algo muito simples.
Você concorda? Eu acho que a gente pode até. Já puxa um pouco do próximo assunto, né? Que seria o que que é o brand, o que que é o marketing que diferencia, mas eu também queria voltar depois num outro ponto do que não é brand. Mas muitas vezes a galera realmente confunde. Não, mas eu tô aqui fazendo post, tô aqui fazendo promoção. Isso é que você tá fazendo é marketing. O que você tá fazendo no seu dia a dia, ir à rua e anunciar o que você tá fazendo. Isso é marketing. Você tá fazendo marketing. Olha só, pastel 2,99, colchão 3,99. Gente, promoção Dia das Mães. O que você tá fazendo é marketing. E a visão que você tem é de lucro, é obter retorno daquilo. O brand não, o brand é uma coisa de longo prazo. Eu gosto de fazer um paralelo assim que ele não é exatamente correlato, mas é um paralelo bom para poder entender que marketing é o que você faz hoje, o branding é o seu legado, né? É o que você construiu durante esse tempo através do marketing, das estratégias, que você é lembrado disso. E a gente também pode resumir de outra forma. O marketing é o que você fala de você. Eu sou isso, eu faço aquilo, eu vendo isso, eu faço assim. E o branding é o que as pessoas falam de você, o que elas realmente gravam da sua marca. Por isso que a gente fala que as marcas precisam ser marcantes, né? Uma marca marcante, ou seja, uma marca que realmente tem um brand bem construído, ela é lembrada. Quando você vê um verde e amarelo, perdão, quando você vê um verde e um vermelho, você já automaticamente acompanha na sua mente, oh, McDonald's, Smart Fit. Esses dias eu tava na Smart Fit e tinha um cano vermelho lá, tipo assim, vermelhão, o tom de vermelho, e o amarelo, que é o mesmo lembra, né? O do McDonald's. Eu olhei ali e falei, cara, parece que eu tô dentro do McDonald's. Pra você ver como que uma marca bem construída, né? E aí eu já entro na questão que eu queria dizer do que não é brand, mas faz parte do brand. Uma marca bem construída, por exemplo, uma cor bem aplicada, reforçado isso várias vezes, isso fica na cabeça do seu cliente. E, bom, quando o seu cliente precisar daquilo que você vende, ele vai lembrar de você e não do seu concorrente, né? Só para fechar aqui também um outro ponto que também não é brand, mas as pessoas acham que é fazer a sua identidade visual. Só fazer a sua identidade visual não é brand. Você não está com o seu brand concluído ali porque você fez sua logo, tem as suas corzinhas e as suas fontes de marca aplicadas. Não, isso é um dos elementos do brand, mas não é só isso. Muita gente às vezes acha que, não, já investi no meu brand, está pronto. Não, cara, você criou sua identidade visual, mas agora você precisa replicar isso em outras formas. É a forma de atender o seu cliente, é a forma de como você decora o seu escritório, é a forma de como você entrega o seu produto, o seu envelope, a experiência que esse cliente vai ter. Então, não é só você, por exemplo, ter uma cor legal que você aplica em todo post. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu, como designer, eu tenho que reforçar isso. Então, brand não é só fazer sua identidade visual e pagar ali seu gestor de design para fazer uma logo por 1.000 e pouco e é isso, acabou. Não é isso. Exato, é uma visão muito interessante, né? Hoje, principalmente, é importante conceituar o que não é brand, tá? O brand, bem como o marketing, isso eles têm em comum, é que existem dois fatores chaves nesse processo. O primeiro fator é expor o público-alvo adequadamente a um determinado estímulo, que no caso é a sua marca, né? E todas as ideias que você quer passar com isso, né? E o segundo fator é, de fato, aparecer para esse público-alvo, né? Então hoje eu vejo que muitas marcas, elas até começam timidamente algumas ações ali de branding, principalmente em termos de conteúdo, né? Que o conteúdo ele é uma subvertente do brand. Porém, na maioria das vezes elas pecam na questão de aparecer para o público-alvo. Às vezes, realmente, a pessoa faz ali uma postagem, faz uma declaração de valores da marca, faz realmente um rebrand, né? Um redesenho visual bacana, é uma marca bonita. Só que aí, simplesmente, a empresa não investe em uma ação para, de fato, expor o público-alvo correto. Ou seja, não faz nenhum tráfego, não faz uma ação de mídia offline, seja na TV, seja na rádio, ou seja, ela não aparece para o público-alvo. Então, não adianta só produzir um conteúdo ou ter qualquer ação de marca se isso não for chegar no público final. Ou seja, brand, qualquer coisa que você faça e que de fato simplesmente não chega, ninguém veja, né? Seja internamente ali numa ação mais interna, né, seja numa ação externa, de fato não vai atingir os objetivos de brand, né? O brand ele realmente ele tem que ser e ele tem que aparecer também, né? Então acho que o próximo tópico é um pouquinho disso, né, Rafael? A gente aprofundar um pouco mais na diferença entre o branding e o marketing, porque muita gente inclusive acha que é a mesma coisa. Muitas empresas ainda vendem como se fosse a mesma coisa e nem de longe é a mesma coisa. Então, na nossa missão aqui, né, de estar educando um pouquinho mais o público, né, o empresário brasileiro sobre conceitos importantes, eu acho que a primeira coisa muito importante é a gente conseguir conceituar a diferença entre marketing e brand. Então, Rafael pode começar falando, depois Lance, depois eu também posso dar minha contribuição. Beleza. Eu acho que assim, um grande fator assim do brand, falar assim, por que eu vou colocar o brand, né? Por que eu vou investir no brand? Seria realmente transmitir os valores da sua marca. Se você precisa falar e comunicar, não, os meus valores são esses, você senta aqui na mesa e vai fazer uma venda, não, meus valores são... Ninguém fala isso.
Ninguém senta e apresenta os valores da sua marca, mas você consegue transmitir isso através do brand. E o brand ele é focado realmente nisso, né? Nesse longo prazo, para você construir realmente essa identidade da sua marca para ela ser lembrada por aquilo que ela é. Então você, por exemplo, você constrói lá a sua missão, visão, valores, tem lá no quadro da sua empresa, né? Tenho certeza que tem lá dentro. Missão, visão, valores da sua empresa. E você precisa ficar reforçando isso, né? Todo dia falando, você tem que explicar para as pessoas por que é. Talvez seu brand não esteja tão bem alinhado. Então, se você já não passa isso automaticamente para os seus clientes, né? Se já não fica muito claro na sua marca, na forma que você se comunica, tudo isso, né? Todo esse ecossistema, então talvez seu brand esteja falhando. Então, é muito interessante pensar que o brand, ele é isso, e a gente pode falar que o marketing ele é voltado mais para venda mesmo, né? O marketing ele é mais voltado para que a pessoa faça as divulgações, são ações realmente de venda, são ações ali hoje, o que eu posso fazer hoje para poder aumentar minha recorrência, focada no lucro mesmo. E o brand é um longo prazo, né, que vai eventualmente sim construir seu lucro, você vai aumentar seu lucro se você investir em brand, mas a gente pode dizer que ele é uma coisa mais intangível, né? Você não vai tão facilmente ter o retorno disso, ou você vai poder tangenciar, colocar em dados. Não, eu vou investir em brand aqui agora, R$ 2.000, vou ter um retorno de 30 mil em tantos anos. Não é tão simples assim. O branding, ele é um trabalho massivo, é um trabalho de muito tempo, que a gente sabe que a maioria dos empresários brasileiros não tem, né? A gente comentou, vocês comentaram no primeiro episódio, a maioria dos empresários brasileiros não tem essa visão de longo prazo, né? Se perguntar pro cara onde é que ele vê a empresa dele daqui a 5 anos, ele não sabe, né? Se perguntar para ele hoje, onde ele vê os investimentos dele esse ano, ele mesmo não sabe. Então, o branding, eu vejo que é uma dificuldade até do empresário brasileiro sentar para discutir e pensar em brand, porque às vezes o cara já nem tem planejamento para a empresa dele de 5 anos, né? Quiçá pensar em design, brand, persona, muito difícil. Então, eu acho que essa é uma questão assim, que a gente pode diferenciar bastante assim, o brand do marketing. Eu acho que a maioria dos empresários brasileiros fazem marketing, não necessariamente faz bem feito, mas tá lá todo dia vendendo, tentando divulgar, anunciando preço e tal. Mas o brand, que é o que vai fazer ele talvez aumentar uma receita, ter um LTV mais longo, ter mais um retorno, né? O retorno do cliente ele voltar outras vezes para poder comprar, ele não faz isso. E às vezes é isso que está faltando para o cara realmente dar o ponto de virada dele, né? E acaba que eles não conseguem sentar e investir isso por falta, talvez, de conhecimento, né? Não sabe que existe essa ferramenta, ou para achar que é a mesma coisa, e acaba talvez fazendo só uma delas. Então, enfim, eu acho que são esses pontos aí que a gente pode abordar, principalmente como diferenciais, né? Acho que o Rafael falou muito bem. Eu fiquei muito pegado nessa ideia do que a marca realmente transmite, né? E a gente fica pensando, tem muitas coisas, as escuras não tá no detalhe. Talvez até a forma da marca, o tipo da letra mais curvilínea ou mais reta, passa aquela impressão dos valores que aquela empresa diz. Sim. Que não quer dizer que um ou outro seja o melhor, mas tem um mais compatível para aquela empresa. Da mesma forma com as cores, da mesma forma que é disponibilizado. Tanto é que a gente vê uma empresa ícone, por exemplo, em brand, por exemplo, Coca-Cola, às vezes aparece até no filmezinho ali um Szinho meio branco com vermelho, você já identifica e tá lá no seu subconsciente, nem precisa expressar para você, mas foi um trabalho ali de muitos e muitos anos. E aí até pega essa questão também de marketing, brand, né, que o empresário ele não investe muito em brand, mas por um lado a gente até entende, né, o empresário, porque é um investimento de longo prazo, que o retorno é o quê? Em números, o que é? O mercado não dá números para o empresário. Quanto que eu vou ter de retorno a mais se eu fazer um brand de longo prazo? A gente consegue calcular isso diretamente, mas nós aqui na Money, a gente consegue pelo menos avisar, olha, a gente tem um índice, por exemplo, de top 500 brand, que não vou falar a palavra humilhou, mas ganhou muito do S&P 500, que é o índice das ações americanos. Então, as 500 empresas com maior branding, décadas e décadas, vêm rendendo suas ações mais do que as ações americanas. A gente pode pegar outros fatores. Existem pesquisas, por exemplo, uma empresa com mais branding consegue adicionar, na média, até mais uns 10 ou 20% de ticket no preço. Ou seja, se aumenta sua margem, talvez 10 ou 20% apenas com brand. Ou talvez aumenta em questão de volume. Então, tem algumas pesquisas que indicam indiretamente isso. Talvez a gente não consiga calcular com precisão para a sua empresa, mas a gente tem pistas que realmente investir em branding tem sua significância a longo prazo. Sim. Bem legal, são dados, né? É importante salientar que existem, sim, dados, apesar de muitas vezes eles são mais indiretos, mas que realmente medem o retorno do branding, tá? Então, o que eu gosto de dizer? Eu costumo dizer que o marketing, ele é o dinheiro mais rápido,
Mas o branding, de fato, é onde está o dinheiro grande, é onde realmente está muito dinheiro. Então, o que acontece? Muitas marcas hoje elas nem querem investir em brand, falam, ah, não, no longo prazo estaremos mortos, né? Não tem por que eu investir. Só que a questão é o seguinte, o longo prazo chega. E, obviamente, a gente sabe que os retornos, eles têm uma relação direta com o tempo, né? Uma marca que ela faz bons processos, que ela investe bem na ideia da sua marca ao longo do tempo, ela vai ganhar mais dinheiro. Então, o que acontece? Muito empresário pega tal, teve a oportunidade de fazer movimentos e ações de brand muito relevantes há 10 anos atrás, eles falam, ah, não tenho, eles falaram, ah, eu tenho demandas mais urgentes, eu tenho gastos mais imediatos na minha empresa, não vou investir. E às vezes uma marca que começou conjuntamente ao longo desses 10 anos, fizeram várias e várias ações de brand, ao final de 10 anos a gente tem realmente um abismo, né, entre as duas. Então, isso é um ponto muito relevante, tá? Então, o brand, ele é muito sobre a filosofia da empresa, sobre os valores da empresa e sobre as emoções que essa empresa consegue gerar no público-alvo. Então, ele pega até numa área do cérebro muito mais profunda, o sistema límbico dos consumidores. Vários e vários momentos a gente deixa de consumir uma marca e consome outra, né? Ou seja, consome uma marca em detrimento de outra, pela pura questão de como essa marca foi exposta ao longo do tempo, né? Aqui em BH mesmo, né? Talvez não sei se posso citar nomes, mas é interessante. A gente tem um caso sensacional de branding que é a Araújo. Qual que é a grande vantagem da Araújo, além de todas as ações que ela faz ao longo de muitos anos? É a questão do tempo, né? É uma empresa de mais de 100 anos, ou seja, ela está há 100 anos expondo os consumidores a determinadas, vamos dizer assim, ideias, né, como qualidade, segurança, etc. Ou seja, hoje muitas das vezes a pessoa ela tem que comprar em duas farmácias, né? Uma pode ser até fatalmente mais cara que a outra, mas ela vai o quê? Não, eu vou na tradição, eu vou na segurança, eu vou na confiabilidade. E outro ponto legal que a marca, por exemplo, Araújo conseguiu fazer foi associar muito dela ao povo mineiro, ou seja, é uma marca do povo belo-horizontino. Então, começa a gerar até uma sensação, né, de identificação, ou seja, poxa, pera aí, eu tenho que fortalecer aqui quem é do mesmo estado que eu. Então, ou seja, o brand ele tem várias facetas, né? A gente sempre fala das grandes marcas mundiais, né, como a Coca-Cola, que eu acho que de longe é o maior case de brand, né? Acho que realmente perdeu um pouco em relação à Apple. A Apple conseguiu fazer isso, e o sensacional da Apple é que ela conseguiu fazer isso num espaço de tempo relativamente curto, né? Em torno de 30, 40 anos, realmente ela jogou a marca num nível, sim, absurdo. Então, ou seja, o branding, ele é para as empresas que realmente querem viver, elas sabem que vão viver e querem prosperar mais e mais no longo prazo, né? Então, ou seja, por isso que às vezes o pequeno empresário, ele tem que ter uma mentalidade de longo prazo, ele realmente tem que criar uma empresa para se perpetuar, né? Agora, se você não tem essa visão para sua empresa de brand de longo prazo, você, lamento te informar, não tem um negócio, você tem uma fonte de renda. Ele vai colocar uns trocados no seu bolso durante algum tempo, até um dia que vier mais e mais concorrentes. Os seus concorrentes que estão vindo são mais jovens, mais ambiciosos, eles vão investir nessas coisas e eles vão quebrar a sua marca. Então é importante vocês pensarem nisso desde já. Isso é um ponto, Paulo, acho que vale a pena comentar, que foi até uma coisa que a gente conversou e a gente percebeu, né? A gente estava trocando nossas ideias assim. Que às vezes a pessoa que não investe em branding, ela vai fazer o marketing dela e às vezes ela pode ativar o desejo de compra, que é o objetivo do marketing, conseguiu ativar o desejo de compra no cliente, só que ele vai lá e compra com o seu concorrente, porque quem ele confia e quem ele realmente lembra quando ele precisa daquele produto é do seu concorrente. Então, às vezes, um cara que faz um brand bem construído, ele pode até, por um tempo, parar de fazer o marketing dele, vamos supor, não estou fazendo nenhuma ação agora ativa do meu marketing, mas o brand ele age de forma passiva. Então, vamos supor, um anúncio de pizza. Pizzaria do Seu José tá fazendo um anúncio de pizza ali. Mas ele já conhece muito bem a pizza da Domino's, né? E aí ele apareceu a pizzaria do Seu José, que tá investindo em marketing ali, às vezes duro, né? Ele tá pagando ali aquele anúncio com dificuldade para poder converter e trazer um cara. Aí é um anúncio bonito, que eles chamam de food porn, né? Aquela imagem bonita, aquela... Beleza, que vontade que eu tô de comer uma pizza. Vou lá pedir no Domino's, que é onde eu tô acostumado a pedir, que eu sei que é bom. Não conheço a pizzaria do Seu José, não tô com vontade, mas esse anúncio me despertou vontade de comer uma pizza. Mas ele vai lá buscar onde ele tem segurança, onde ele já confia, que é o brand. Então, às vezes, o cara que não investe em branding também tem esse problema, né? Aí quando ele vai investir, ele começa a investir em marketing, não investe no branding dele,
e acaba fazendo marketing para os outros, né? O que é um problema. Isso é sensacional, ou muito triste, né, dependendo do lado da moeda que você esteja, mas isso é verdade, né? Uma das funções do marketing ou não, ele é aquecer o público, conscientizar esse público. Só que, realmente, as marcas que tendem a capturar mais retorno, como o Vance disse, isso é mais do que comprovado, são as marcas mais fortes. Ou seja, um dos primeiros pontos do branding, de fato, é você buscar fazer o cliente que ele experimente seu produto, né? Ele rompa aquela barreira do desconhecido. Porque nós, seres humanos, né? A grande questão do branding, eu acho que elas recaem no fator psicológico que nós, seres humanos, gostamos daquilo que é conhecido, né? A gente não quer arriscar de graça, a gente não quer arriscar. Então, obviamente, dependendo do segmento do mercado, se for uma estratégia de custo total, né? Ou seja, aquele segmento do mercado que o público ele realmente só olha preço, né? Se essa for a estratégia da sua empresa, talvez de fato enfim, o brand possa ser menos relevante. Ainda assim, existem controvérsias, né? Porém, obviamente, né, empresas que o preço não é o fator determinante, que ela está buscando ali ou uma diferenciação ou ela tem um foco maior em um determinado público-alvo, o brand ele vai sim ser a estratégia que vai trazer mais valor consistentemente ao longo do tempo. E é importante, né, um rápido estudo que a gente trouxe, né, o Vance, inclusive, que nos trouxe e baseia muito essa ideia, né, o mercado americano já está muito mais avançado nesse sentido do entendimento do brand, mas é que as marcas que investem em brand, elas comandam os maiores preços. Quando a sua marca ela tem, vamos dizer assim, uma marca de fato muito forte, marcante, como disse o Rafael, ela pode cobrar mais caro. E o exemplo mais evidente disso é o da Apple. Todo mundo até hoje pergunta, mas como assim? Eles cobram 5 vezes mais de um telefone? Amigo, pode ser, de fato. A questão é o seguinte: a gente não pode esquecer o fato de fato, a marca tem uma qualidade Sim. implícita, né? Não adianta também fazer brand pra porcaria, você vai queimar a sua marca. Mas, mesmo entre uma marca muito boa, né? Entre um concorrente, às vezes, da Apple, né? Por exemplo, em termos de celulares, já tem alguns celulares que são muito bons, iguais ou até levemente superiores, mas ainda assim, por que a marca consegue cobrar, né? No caso, a Apple consegue cobrar 3, 4 vezes os valores dos seus concorrentes, né? No mercado americano, que é um pouquinho mais apertado, 1,5 vezes. Exatamente por causa de reforço de marca. A marca, ela começa a ter um peso. E o segundo fator, só para concluir esse raciocínio, é a questão do seguinte: marca é dinheiro, de fato. Se você falar no DRE da sua empresa, né, pergunte ao seu contador ou ao seu economista ou administrador, quem acompanha as finanças da sua empresa, onde é que está lá uma linha chamada ativos intangíveis, né? Um dos ativos intangíveis que realmente determinam em grande parte, vamos dizer assim, né, o valor de uma empresa é a própria marca. Tem casos que a marca vale mais do que a própria empresa, como um todo. Se vender todos os ativos, se vender todas as máquinas, todos os equipamentos, pegar todo o dinheiro no caixa, não dá o valor de uma marca forte, né? Então, ou seja, a marca ela tem um fator financeiro real, né? Muito claro e muito forte. Então, você gostaria de comentar um pouquinho sobre esse ponto, essa questão do valor, em termos gerais do retorno financeiro do brand, né? Como é que o brand ele, hoje de fato representa uma vantagem competitiva para as empresas que se utilizam dele? Não, com certeza. Como bem falado aqui, o brand gera até a questão de confiabilidade, né? A transmissão do sentimento, se associa um sentimento direto a uma marca. Então, às vezes, ele é despertado até por marketing de outras empresas ou até por coisas nada a ver. Às vezes, a pessoa tá andando na rua, assim, vê dois ciclos, aí já lembra o pepperoni da Domino's, alguma coisa nada a ver, associa e vai lá e compra. Então, um brand bem forte tem essas nuances, né? E eu gostaria também de comentar que o público deve estar pensando, mas a gente cita só empresa gigante, Apple, Coca, Domino's, McDonald's, e minha marca, ela consegue ter um brand? Sim, sua marca pode ser uma referência de confiabilidade até mesmo naquela região, que a gente vê muito que tem uma vantagem competitiva forte, é quando você ganha escala e relevância, né? Dentro de uma determinada região para se expandir. É até algo muito burro você começar tendo um monte de negocinho espalhado em várias partes do país. Você tem que ser, na maior parte dos casos, né, não querendo falar que é 100%, mas tem que ser forte localmente. E sim, a gente consegue minar toda aquela região, enaltecer e a pessoa ser esse nome de confiabilidade. Até mesmo um hambúrguer, um podrão, se você reforçar o brand, as pessoas vão falar, não, podrão associa aqui, o podrão, sei lá, do Barreiro, associo a tal pessoa, é confiável, ninguém vai passar mal. Então, tem muito dessas nuances que a gente consegue trabalhar.
Só um ponto que eu vou abordar rapidamente é o seguinte, o Vance falou uma coisa muito legal. Ah, por que geralmente a gente sempre fala das grandes marcas? É porque elas são grandes marcas, em grande medida, exatamente porque elas investiram muito em branding. Então, assim, é o caso um pouco do ovo e da galinha, mas de fato, né? Eles são grandes porque eles investem muito em branding. Ou seja, a gente ouve falar dessas marcas o tempo todo. Nós vemos, né? Somos expostos a elas o tempo todo. Então, é importante notar isso. Ou seja, se você não investe, se você investe em branding, tem alguma chance de você ser uma grande marca. Agora, se você não investe, não tem chance nenhuma. Então, esse é o grande paradoxo, correto, Rafael? Sim, só até complementando a questão financeira que a gente estava falando aqui agora, mas eu também gostaria de voltar nessa questão das pequenas empresas, que é legal a gente trazer alguns exemplos que talvez são mais próximos da realidade, né, do nosso público ouvinte aqui hoje. Mas até, como o Paulo comentou, o brand ele entra no valuation de uma empresa, para você ter ideia, né? O próprio SP Marcas, né? Eu vou depois dar uma procurada nessa questão. Porque eu conheci o SP500, mas eu não estava ligado que tinha um de marcas, né? Isso é muito interessante para mim como designer saber. Mas isso entra no valuation de uma empresa, né? Eu trabalhei num projeto, né? Não sei se eu posso citar nomes aqui, mas eu trabalhei num projeto que foi um case de sucesso da nossa empresa aí nos últimos anos. E tudo que a gente conseguiu e o que as pessoas procuravam, o mercado financeiro estava procurando a gente, os patrocinadores, era baseado no que a gente tinha construído de branding. Era chegar e falar, não, a gente tem tantos ativos em visualizações, tantos ativos em geração de engajamento, comunidade nas redes sociais, tudo isso que é a construção que o branding gera, né, através, né, das exposições de marketing. Mas a gente já era conhecido pelo nome, a gente já era conhecido como o maior, né, do aquele meio onde a gente estava trabalhando, e por conta disso, por conta desse investimento pesado, né, em identidade visual, vídeos de alta qualidade, produção de conteúdo alinhada com os valores da marca, a gente conseguia chegar nas grandes empresas, nos grandes patrocinadores. Chegou aí, por exemplo, em Ambev, chegamos a conversar com o Kaito. Então, assim, no caso da Chili Beans, né, que é um grande investidor em branding, né, o Kaito Maia é um dos maiores exemplos, inclusive ele está rodando um curso de branding, que é incrível, né, ele mesmo para os empresários brasileiros. Então, assim, você ter esse investimento, a gente ter feito esse investimento, permitiu que a gente pudesse chegar nos grandes mercados, conversar com as grandes empresas. Porque esse é o assunto, esse é o papo, esse é o nível onde as grandes empresas estão conversando, né? Assim, acho que talvez a conversa já fica tão alto nível, digamos assim, no mercado onde eles já estão, que eles começam a ter que puxar coisas intangíveis mesmo para poder aumentar o valor da marca, né? E foi o que o Paulo falou, por que você paga 9 mil num iPhone? Você acha caro, talvez, um Samsung que custa 2.500, mas entrega o mesmo produto, porque tem brand ali por trás, porque tem toda uma estrutura. Realmente, você, quando fala que você compra o iPhone, você compra o marketing, é verdade, você compra o marketing porque aquilo ali é o produto baseado no marketing, mas aí tem todo um status por trás. Um exemplo muito legal, só para poder fechar também, que eu acho legal trazer, a gente volta para o assunto talvez dos pequenos negócios, é que a Apple, pra você ver uma ação de branding, ela não gostava que vilões usassem um iPhone nas séries. Ela permitia que só os bonzinhos usassem, para que você sempre relacionasse que um cara virtuoso, um empresário, uma pessoa bem vestida, estava usando um iPhone. Então, na hora que as pessoas iam usar, né? Porque de vez em quando você vê umas séries assim, e a pessoa tá na cara, né, que tá usando um iPhone ali. Os filmes, séries, usam muito essa técnica. E não permitia que vilões usassem o iPhone, porque não queria associar a marca deles com uma coisa vilanesca. Então é muito interessante você ver até onde, né, isso se estende, né, como eu disse. Uma marca grande, ela já começa a agir em cima de coisas muito pequenas, né, que você fala, o que isso tem a ver, cara, com retorno? Mas é muito interessante pra você ver até onde isso chega, né, pra você poder realmente trazer um retorno pra marca muito interessante. Não, isso daí é incrível, né, pensar nisso. Porque a marca, ela meio que gruda nas aspirações e desejos de todo mundo. Eu posso falar, todo mundo quer ser respeitado, Sim. todo mundo quer ser admirado, todo mundo quer chegar ali no topo. E aí você associa que ser respeitado, estar no topo, ser admirado, é sinônimo de andar com iPhone e usar o iPhone, usar coisas da Apple, ou usar uma marca X ou Y. Então, quando uma marca ela gruda num desejo, aí acabou. Aí você destruiu o jogo, né? Acho Sim. que é jogo ganho. Legal, são pontos mais do que relevantes. E eu acho que aqui, né, trazendo um pouquinho dessa discussão, né, para um âmbito mais realista, né, para a maioria dos empresários brasileiros,
eu acho que é o seguinte, né? Algumas perguntas, né? Obviamente as pessoas pegam e falam, legal, eu entendi o que é brand, eu entendi a ideia. Nossa, meu sonho era poder um dia fazer um branding com a Monier. Porém, acho que o grande ponto é, tem algumas perguntas aqui de quanto e quando, ou seja, acerca da execuibilidade de um projeto de branding. Hoje, como o Rafael citou, né, nós obviamente trabalhamos em grandes projetos de brand, ainda trabalhamos em muitos outros, mas a gente realmente hoje, né, a nossa proposta é fazer a diferença no mercado comum, né, onde está ali as pessoas que elas têm o desejo, têm a aspiração e já começam ali a direcionar a algo para realmente o quê? Ter clareza de propósito, né, e chegar em um objetivo empresarial interessante. Então, eu acho que uma pergunta que eu vou direcionar para o Rafael, eu gostaria que todos nós respondêssemos é na, né, visão de vocês. Isso, obviamente, não temos dados, tá? Tem alguns dados, tem alguns indicadores, mas eu acho que é uma questão também de percepção nossa enquanto especialistas, principalmente do Rafael. Quanto tempo, Rafael, você acha que leva para uma estratégia de branding maturar? Né, a gente tá falando aqui de longo prazo, mas quão longo é esse prazo? Sim. Eu vou trazer de novo aquele caso do case de sucesso, né, que a gente teve aqui na empresa, né? Eu vou falar nomes, né? A gente teve um trabalho com hoje a maior competição de capoeira do Brasil, conhecido hoje como VMB. No início era Volta do Mundo. A gente depois transformou, fez um rebrand da marca para VMB, né? Que mostrando aí como é que a gente foi. A galera só falava VMB, né, no nome, então a gente, pô, vamos ter que fazer um rebrand, né? Você vê que às vezes o público também exige que você retrabalhe o seu brand, isso é muito importante. Mas nesse caso, né, que a gente teve uma aderência muito forte, a gente teve investimento financeiro que acelera também o processo, né? É importante falar isso, que às vezes você bota um dinheiro ali em cima de uma coisa que está dando certo, você vai ter escala, vai ter um retorno mais rápido. Então, em um ano, a gente já era, assim, o maior do mercado. Então, assim, o investimento ali feito ao longo de um ano, a gente pode falar um investimento em torno de, cara, uma marca, para você criar uma marca hoje, menos de 100 mil reais, assim, só questão de marketing, né? Não estou falando aqui de outros custos, né? Investimento em estrutura, os eventos em si que a gente fazia, estou falando só o marketing em si. Em um ano, foi possível criar uma marca de grande peso, de grande relevância hoje no mercado, para esse nicho específico, né? A gente está falando de um nicho da capoeira, no caso. Mas existem outros nichos, e aí cada nicho vai trazer uma especificidade. Se já existe um grande player no seu mercado, talvez você tenha que agir de outra forma. Mas a gente consegue hoje planejar aí sempre entre um ano e 5 anos, né? Para um negócio digital hoje ficar maturado e conhecido, né? Como eu disse, né, lá no início. O brand ele é um trabalho de longo prazo, mas você começa ele hoje e aos pouquinhos você vai fazendo. Daqui 5 anos você teve aí uma grande jornada, né? Você subiu bastante na escada aí, você olha para trás e fala, uau. Então, se você não tiver alinhado com o seu brand hoje para o cara daqui de 5 anos, que é onde você quer chegar, aí você não vai ter nada. Porque o brand é essa construção dessa ponte, né, até lá, né? Então, a gente poderia dizer assim que precisa ter paciência, o brand é um investimento de longo prazo, mas que você já pode talvez estar colhendo os frutos aí ao longo de um ano a, né, os 5 anos aí tendo retornos ainda mais incríveis, né? Então, eu diria que talvez a gente está girando hoje em torno disso. Só complementar, a gente gosta de falar também que o investimento em branding, ele é acumulativo, né? Diferente do investimento em marketing. Então, o investimento em marketing, a gente impulsiona um anúncio, ele vai gerar um resultado imediato, mas daí depois acaba. A gente até viu alguns restaurantes, segmentos do setor alimentício, que hoje tem eles estão muito ligados, por exemplo, a iniciativas que eu até gosto muito, talvez que eu lembro, por exemplo, igual o Curte BH. Vai lá, filma um restaurante e eles falam, não, depois de 2 semanas veio um monte de gente aqui, tudo bem legal, mas depois as pessoas somem, elas não estavam voltando mais. Por quê? Quer dizer que isso não foi um sucesso? Foi um grande sucesso de uma ação de marketing naquele momento. Mas, se ele investir em branding, é algo acumulativo. Mesmo separar de fazer marketing, as pessoas ainda vão continuar indo por um longo período de tempo. Porque é um investimento que você não perde. Ele se acumula dentro da cabeça do consumidor. Então, é muito bom vocês lembrarem dessa definição. Pelo menos isso, entre marketing e brand, que brand é algo acumulativo e o marketing é algo imediato. Exatamente, sensacional. Hoje, né, na minha visão, o que a gente enxerga, tá? Tem muito a ver, né, em termos de mensurabilidade, em relação a onde se quer chegar. Então, quanto tempo vai levar? Depende de onde você quer chegar.
Hoje, obviamente, né? Se eu quiser chegar lá, sei lá no Nordeste, eu pegar o carro aqui, eu tenho que calcular X tempo e combustível. Se eu quero chegar só aqui, sei lá, na região metropolitana de BH, então, de fato, ele vai ter ali um período bem menor. E o brand, ele é exatamente isso, né? Na nossa visão, hoje o brand ele é concêntrico, ou seja, uma das primeiros passos, né, na definição de uma estratégia de brand é definir para qual mercado-alvo e para qual localidade você quer ser a marca mais forte. Então, obviamente, quando a gente fala de marcas globais, né, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, obviamente, ela atingiu ali o patamar dela de brand mais ou menos 60 anos, a Apple mais ou menos em 30. Mas aqui a gente tá falando de marcas que atingiram sucesso a nível global, né? Hoje a Coca-Cola está em todos os países do mundo, praticamente, né? Exceto um ou outro. Então, eu acho que a grande questão é essa. Ou seja, por isso que às vezes o empresário ele acha que o brand é muito, vamos dizer assim, distante da realidade dele, mas não é. Ou seja, é concêntrico. Paulo, hoje a minha marca ela atende localmente. Eu consigo atender toda a região metropolitana de BH, por exemplo. Legal. Então, ou seja, você tem um raio de atuação que geralmente com ações estratégicas, como o Rafael bem citou, bem feitas, de 1 a 2 anos você vai conseguir, às vezes, um brand, um valor de marca muito alto, né? Muito forte. Obviamente, também o Rafael citou um exemplo. Poxa, a gente realmente fez um trabalho de projeção nacional num período de 1 ano. Mas é importante entender que havia uma vacuidade nesse setor, né? Não tinha uma outra grande marca. Então, facilmente conseguiu, né, com algumas estratégias, se erigir uma grande marca em um curto período de tempo. Outro ponto importante que a gente tem que citar, né, concluindo, é a ideia de que colhe-se os frutos ao longo da caminhada, né? Não é só um projeto que você vai começar aqui e aí ao final de 2, 5 anos você vai pegar e falar, tô fortão, agora eu tenho um monte de indicação, um monte de gente quer a minha marca, sem precisar gastar com anúncio, com nada, não. Né? Geralmente você vai colhendo um pouco dos fatores de brand ao longo do caminho, ou seja, o negócio que ele começa a fazer uma série de ações de brand, ele começa a experimentar um pouquinho mais de indicação, ele começa a experimentar um pouco mais de visualização, e isso de um dia para outro às vezes não parece ser relevante, mas ao final de um período de 1 a 2 anos, já é suficientemente absurdo, principalmente se a marca quer atingir uma projeção a nível local. Por isso que o Vans sempre defende muito essa estratégia, né? Que é a questão que a marca ela tem que se reforçar localmente antes de tudo. Ou seja, comece sendo forte onde você está, né? Na sua cidade, no seu bairro, na sua região, e de forma concêntrica, ou seja, expandindo o raio paulatinamente, caso a sua empresa de fato ela consiga atingir projeções a nível nacional ou até mesmo internacional, ela tem que fazer isso, mas de uma forma controlada e concêntrica, ou seja, começa exatamente onde você está. Se você não é a marca mais forte no seu vizinho, né, para o seu vizinho na sua rua, dificilmente você vai ser a marca mais forte do país. Então, um passo de cada vez sempre. Correto, Vans? Correto, muito bem explicado aqui. E é o que falei, até lembrei de uma coisa aqui, até para exemplificar. A gente fala que quando você tem uma vantagem competitiva, por exemplo, sua empresa, dentre outras, eu queria até explicar o fator econômico. O que faz, às vezes, você conseguir cobrar mais ou vender mais? É uma coisa que a gente chama de custo de mudança. Então, se sua marca está bem estabelecida no consumidor, às vezes você não precisa ser o melhor produto. A gente sempre gosta de enfatizar isso. Ah, você não tem o melhor produto, até porque senão tem que cobrar mais. Tudo bem. Você só precisa ser confiável que aquele produto vai ser sempre o mesmo padrão e ele atende às expectativas em relação ao seu custo. Então, por exemplo, a gente vai no supermercado, eu estou muito acostumado a comer, sei lá, um tipo de iogurte, uma marca de iogurte. Às vezes ela não é a melhor, mas eu sei que é confiável, aquilo eu como e eu gosto. O que vai me fazer comprar outra marca? Se ela tiver o mesmo preço, eu não vou mudar, porque tem um custo de mudança. Eu vou trocar o confiável pelo desconhecido por quanto? Ah, abaixou 20 centavos de iogurte. Talvez mesmo assim eu não vou mudar. Às vezes o concorrente precisa fazer uma estratégia tão agressiva em preço para tirar esse consumidor da zona de conforto, que às vezes para ele fazer movimento ele até quebra. Então você cria ali uma barreira competitiva muito interessante, que se for bem explorada, pode fazer sua empresa realmente virar uma titã, mesmo falando aqui empresa média, pequena, uma titã regionalmente, mas inclusive se você tiver sonhos ambiciosos, é o primeiro passo para você realmente se tornar uma titã global e ainda aparecer no índice maiores empresas do mundo, né? Legal. Acho que um outro ponto, né, que a gente pode direcionar a discussão, já, né, encaminhando-nos para o final,
seria a questão de quanto, né? Ou seja, a pessoa fala, legal, então eu vi que dá pra fazer brand é importante, eu vi que, legal, o tempo de maturação é razoável, né? 1 a 5 anos é razoável, né? Espero que você, de fato, acredite que a sua empresa vai estar viva daqui a 5 anos, tá? Se você não acreditar nisso, não precisa nem de continuar assistindo isso aqui não, beleza? Qual que é o próximo passo, então? Quanto? Paulo, beleza, legal, muito bonito, bacana, mas e aí? Quanto que vai me custar? Qual que é o capilé dessa conversa? Rafael, conta pra gente. Bom, a gente tem números no mercado de que o investimento de branding ele varia em torno aí de 10 mil reais a 90 mil reais, né? Assim, quanto tempo vai durar essa estratégia, quanto tempo você vai manter essa estrutura. Hoje, por exemplo, você vê uma propaganda por exemplo, na Rede Globo, né? Que é, vamos supor, o antro ali, né? Maior de publicidade. Uma propaganda ali no horário nobre, você não vai pagar menos de 200, 500 mil reais. E aí você fica se perguntando, poxa, o cara pagou 500 mil reais para fazer uma propaganda dirigindo um carro. Qual que é, que tipo de bobo faz isso? Não é bobeira. Senão o pessoal não faria isso, né, há muito tempo, né? Então, claro que você precisa primeiro entender que estágio que você está, né? Pô, você já tem uma identidade visual pronta? Pô, eu não tenho identidade visual, não tenho minha marca, não tenho os arquivos certinho, a logo, a fonte. Então vamos começar com a identidade visual, cara. É legal você já ter isso aí. Então, dependendo do nível que você está, você vai ter diferentes tipos de investimento, né? É uma escadinha mesmo que você vai construindo e com o tempo você vai tendo essa estrutura. Então, eu diria que hoje a gente tem no mercado, né, esse custo aí que pode variar, né? Como eu disse, começa com a identidade visual, você vai pagando seus 2 mil reais e pode chegar aos 90 mil reais, que é uma estratégia de publicidade completa, né? De conteúdos rodando aí por toda a rede social, sendo multiplicado aí por toda a rede e, às vezes, né, indo também para outros meios, né? Como a televisão, jornal, que é isso que o Paulo falou. Dependendo do nível que você está, não adianta você querer ser o maior do Brasil. Você precisa concentrar na sua região. Então foca nisso primeiro. Sua marca já é a mais reconhecida da região? Não. Então eu preciso fazer isso primeiro. Você vai investir ali no outdoor, no marketing digital regional, para que você tenha esse reconhecimento. Depois você pode, né, buscar alçar voos maiores. Então, eu acredito que o empresário ele precisa identificar primeiro esse momento, né? Que momento que eu tô? Se eu investir em branding agora, eu vou ter um retorno em quê? Primeiro uma marca, depois um anúncio, né, falando dos viés da marca para conhecerem essa marca. Enfim, eu acho que a gente pode trabalhar em cima realmente dessa questão do tempo mesmo, né? Da maturação que a marca tem, que maturidade que você tá como empresário. Se daqui 5 anos você já tem esse planejamento, você se vê daqui 5 anos, você já tem um caixa, né? Porque a gente fala que nos Estados Unidos pelo menos 30% do investimento da empresa é investimento, não estou falando que é gasto. É investimento da empresa já é focado nessas ações de marketing e de brand. Você tem isso planejado para vocês durante o ano? Então você já pode começar com isso. A primeira coisa que você pode fazer, antes mesmo da gente se contactar uma empresa para poder buscar, para poder fazer, você já se planeja, começar a construir um caixa, começar a construir parte do seu faturamento para pensar, né, em trazer esse retorno. Então acho que a gente pode trabalhar em cima disso. Veja em que momento que você está. Claro, vim conversar com a gente pode te ajudar a identificar esse momento, né? Mas veja o momento que você está para que você possa tomar esse passo de começar a investir em brand. A gente quer até deixar uma segurança aí, né, para os empresários, clientes, quem nos contacta, assim, não precisa ficar inseguro de qual estratégia seguir, o orçamento. A gente, além de tudo, a gente tem noção, clareza financeira desses dados, somos economistas. Então, a gente está aqui para te auxiliar nesse processo, qual passo deve tomar, em que proporção. Mas eu enfatizo muito bem aqui que produtos de qualidade, ações de qualidade, realmente custam dinheiro. Não precisa custar caro. Caro é relativo em relação ao resultado. Não existe caro ou barato. Existe o que a gente vai fazer bem feito com os recursos que a gente aproveita aqui. E realmente a gente gasta muita parte do recurso. Não vai achar que a gente pega 90% do dinheiro e pega 10% e contrata um freelance para você, não. Não, isso é muito bem estruturado. A gente quer mudar esse jogo aí do mercado. E eu vejo que muitos clientes se sentem muito inseguros. E aí eles falam assim, não, mas aí eu não quero com vocês não, que tem uma pessoa falar por R$600, ela faz. Aí vai lá, faz e não traz o resultado, mas, poxa, por R$600 não vai trazer. Então, esse medo, essa insegurança de não saber o resultado e querer opção mais barata, vai só te confirmar, eu já vou te adiantar o que vai confirmar. Vai dar errado, você vai falar, tá vendo? Investir aquilo dá errado. Mas não, é porque você não quis abraçar algo de qualidade.
Entende? Então, eu quero que vocês reflitam muito bem sobre isso, que se você quer estar dentro desse jogo, você tem que abraçar ele. Não dá para pôr só o pezinho, foi uma posse aí, a água tá fria, tirou, não. Não, entra com a gente, dá um pulo aqui e a gente te guia, entendeu? Exatamente, Vance. Eu acho que o que eu tinha pra trazer de ideia foi exatamente o que o Vance falou. Então, o máximo que eu posso fazer é falar em outras palavras, mas primeiro ponto, tá? Investimento em brand, assim como em marketing, é consistência. Paulo, eu não tenho um valor muito grande para colocar nisso. Legal, né? Os nossos economistas vão sentar, vão fazer uma avaliação da sua empresa e ver de fato se tem dinheiro para isso ou não. Tem que ter algum valor para isso, né? Obviamente existem empresas que elas estão em situação pré-falimentar e aí a estratégia ela vai seguir alguns outros rumos. Mas supondo que você tem uma empresa minimamente saudável e bem gerida, o primeiro passo que a nossa equipe de economistas vai fazer é fazer uma análise dos recursos da sua empresa e definir as proporções de verba que vão para cada uma das ações, branding e marketing. Geralmente o marketing direto, né, que a gente chama, ele é a maior parte da verba de investimento de uma empresa, né, em crescimento, ou seja, a verba ali em marketing e em comercial, né, que vai ser o tema que a gente vai trazer depois. O primeiro ponto, né, ou seja, a verba de branding, geralmente ela tem uma proporção menor, mas o mais importante é que ela seja feita com consistência. Às vezes a empresa fatura 30 mil reais por mês e ela pode colocar só 300 reais por mês em ações de branding. Ok, mas isso vai ter que ser feito com máxima consistência pelo máximo período de tempo possível. E aí existe uma série de estratégias de viralização, de atuação dentro de um público-alvo, de ações internas e externas que vão trazer um retorno substancial ali para a empresa. Então, investimento em brand, antes de tudo, é o quê? É consistência. Como o Vance bem disse, não coloca o pezinho na água para depois tirar correndo e falar, ah, não deu, não funcionou. Ah, eu investi 2 meses no brand e não deu certo. Meu amigo, é um processo, tá certo? Então, hoje, obviamente, vocês vão contar com um time de economistas que vão ajudar a pensar, né, esses fatores do negócio, chegar nessas proporções ideais dentro da realidade da empresa e no momento que a empresa cresce, essa proporção cresce também. Então sempre é um jogo muito bem pensado. E Paulo, às vezes pode não parecer, mas a gente nega. A gente nega cliente, a gente nega projeto. Às vezes o cara chega a mentir, o cara chega assim, a gente quer investir em marketing. Dado sua condição, seu mercado, seu público, eu acho talvez ou esse não é o melhor momento, ou talvez esse tipo de estratégia não vai dar um retorno financeiro muito certo. Então a gente não aceita todo mundo. E eu faço um convite até a você que tem curiosidade para saber se o seu negócio tem essa adesão ao marketing, a um projeto de branding, ao marketing digital ou qualquer outro meio, que você pode contactar a gente, manda um direct, entra no nosso site e a gente vai fazer de forma gratuita, a gente tem uma conversa, bate um papo, você fala um pouco dos nossos números, a gente analisa, a gente senta e conversa e fala o que faz sentido e o que não faz. Que a gente não tem medo de negar cliente, a gente quer oferecer sempre o melhor. Sensacional, exatamente. Não acho que o último ponto, né? Acho que seria o último tópico legal dessa conversa, também de forma bem diretiva, né? Falando aí principalmente ao Rafael, que é o nosso grande especialista na área, é quando, né? Quando hoje, né, um empreendedor, um empresário, ele tem que começar a investir em brand, Rafael? Qual que é a sua visão em termos de tempo? Porque igual nós falamos aqui, né, existem alguns casos que não é o momento. Então, quando é esse momento? Eu acho que o empresário, primeiro, ele precisa fazer essa avaliação que a gente falou no último ponto, né? Sentir que ele está já seguro para poder começar a investir nisso. Fazer também uma pesquisa ali de mercado na sua região, né? Ver os concorrentes, ver o que o concorrente está fazendo para poder se preparar. Mas o momento de investir em branding é todo momento. É o que o Paulo falou, é consistência. Se você não está investindo em branding, a sua empresa provavelmente está morrendo, né? A mesma coisa do lucro, né? Se a sua empresa não está dando lucro, a sua empresa provavelmente está morrendo. Então, o investimento em brand ele é constante, ele é todos os dias, porque é isso que realmente constrói essa escadinha, né, do sucesso para que daqui 5 anos você chegue lá onde você quer. Então, estar alinhado com o que você quer, né, daqui 5 anos, seus objetivos, né? Estar alinhado com o valor que você quer passar da sua marca, os conceitos, alinhar isso e trabalhar em cima disso todos os dias da sua marca. Seja começando agora devagar, uns stories. Depois você pode investir em podcast, igual a gente está fazendo aqui, né? Um podcast, por exemplo, é uma forma de investimento em branding, né? Criação de conteúdo, ações de marketing para poder realmente criar um retorno aí na região, né? Para que sua marca fique conhecida na região. Então, assim, sempre é momento para investir em branding. Não existe um momento para você, não vou investir. Sempre vai ter como, né? Como o Vence falou, a gente consegue adaptar o seu potencial de investimento hoje à realidade que você tem. E aí, com o tempo, a gente vai construindo isso para que você tenha esse retorno, né? E como também o Paulo comentou, a princípio, a maioria das empresas
a maior parte do recurso vai para o marketing, porque você precisa ter um retorno também, né? Não adianta a gente botar um cara que está começando agora, ele já não tem dinheiro ali em caixa, ele vai começar a investir em brand. Não, ele acaba não tendo retorno, a empresa dele quebra e, enfim, o investimento foi errado, né? Então aqui na Money a gente consegue estar indicando, né? Por isso que a gente fala que é uma empresa de investimento, não é uma empresa de marketing digital. A gente pode estar indicando para você, olha, o momento seu agora é de melhor investir no comercial, tal, vai trazer um retorno para você, o investimento agora, talvez, colocando tanto desse recurso em brand, vai te dar um retorno tal. Então acho que o momento, ele é o tempo todo, mas sempre com consciência, né? Acho que a gente pode falar dessa forma. Isso. A gente pode até resumir que nosso objetivo sempre final é tirar lucro, retorno. A gente fala isso sem pudor, as pessoas querem dinheiro mesmo. Como consequência, a marca vai ser bem vista, vai ter um monte de resultado, só que o resultado final é te gerar lucro. Esse é o nosso objetivo, porque aqui é uma empresa de investimento. E se você põe um dinheiro, você quer que retorne ele mais no futuro, né? E eu queria até fazer uma ênfase. Se você não acredita nisso daqui, então você não acredita em academia também, né? Você vai lá, malha uma vez, olha no espelho, se vai mudar alguma coisa. Eu acho que não vai mudar nada. Aí você deixa de malhar. O Rafael, em algum momento, ele começou a acreditar e tá aí, ó, com o shape em dia, né? E vamos pôr um shape da sua empresa também. Legal, então eu acho, na minha visão, o melhor momento de investir no brand é primeiro lugar. A empresa ela tem que ter saído da infância, tá? Então por isso que eu acho que tem uma série de ações para a empresa sair da infância. Tem empresa que ainda, né, tá nas fraldas. A gente pode então, falar empresa, né? Vamos exatamente. Ou seja, no momento que a empresa de fato se tornou uma empresa, ela já tem uma estrutura de delegação, ela já saiu do modo de sobrevivência, né? Ela ainda não tá preocupada só em pagar as contas, né? Então, ou seja, tem uma série de reestruturações que tem que ser feita quando a empresa já chegou nesse modelo aí, né? Na adolescência, né? Eu acho que já é um momento legal de investir em brand, beleza? Então aqui, né? A gente já tá aí na extensão da hora. Então, eu gostaria que cada um encerrasse, né, com uma palavra, né? A gente vai começar por mim e finalizar no Rafael, que é o grande especialista. Porém, eu acho que eu gostaria que a gente resumisse aí o brand em uma palavra, em uma frase, né? Na minha opinião, o que resume o brand, como eu falei, é exposição. E você, para mim, se falar em duas palavras, branding é um jogo de consistência e acumulação. Você me pegou de surpresa aqui, eu não tinha aqui na hora, mas eu diria que é longo prazo, né? Focado realmente no longo prazo. E bom, acho que seria isso mesmo, longo prazo é a palavra-chave do brand, sabe? Você ter paciência e realmente uma hora a coisa vai dar retorno. Se não tiver o básico, né, que é a paciência ali pro retorno no longo prazo, você provavelmente vai desistir, né? Que é só colocar o pezinho na água e, enfim, acaba que não... Eu lembro que a gente é investidor, hein, gente? Como todo investimento, né? Longo prazo. A gente não é trader, então é longo prazo. A gente não vai colher amanhã, né? Não vai fazer day trade aqui de marketing. Faz sentido. Exatamente, então... Acho que ficou claro, né, para todos vocês aí entenderem um pouquinho da dinâmica do brand, né? A gente ia até inverter um pouquinho a ordem, né? A gente ia falar um pouco de comercial nesse episódio, mas eu acho que chegou o momento realmente de a gente falar, né, o básico que tem que existir, o marketing ele tem que estar muito bem assentado. A outra face do marketing é o brand, né? No próximo episódio aí a gente vai trazer um pouquinho da pegada comercial, né? Essa pegada um pouco mais imediata, mas lembrando, tá? O jogo das grandes empresas, ele é um jogo de curto, médio e longo prazo. Não tenta jogar só em uma fase que você vai perder feio, beleza? Então fica aqui, né, o nosso agradecimento, mais um Aprendendo Marketing com economistas e também, né, com designers e com as maiores mentes aí do país nessas áreas, beleza? Então, mais alguma consideração final, Rafael? Então, acho que é isso mesmo, maravilha tá aqui. Eu acho que essa vertente econômica, como eu disse lá no início do podcast, pro marketing é uma coisa nova, é um ar novo, é uma coisa que precisava ser, né, vista no mercado. Eu acho que isso aí tem muito potencial e podem confiar aí na Money, que é um diferencial que você não vê em qualquer lugar, não, e a gente tá trazendo isso aí pra vocês agora. O Rafael acredita tanto no brand da Money que ele tatuou no rosto, né? Mostra pra galera. No rosto. Não é brand. Ver, não, mas é brand. A gente realmente acredita e vive essa marca todos os dias, e assim como a gente também vai viver a marca da sua empresa, beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado, Rafael Souza, né? Grande especialista. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você sempre vai contar aí vocês sempre vão contar com o auxílio do Rafael. Nosso Vansa Silveira, né? O grande economista-chefe hoje da Money, nosso analista de investimentos. E também eu, né? Podem sempre contar comigo aí. Um grande abraço. Em breve a gente vai estar conversando de novo sobre novos temas. Um grande abraço a todos e até mais.